Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta e última parte do TJ dessa nossa blusa que está ficando simplesmente maravilhosa. Então, nesta parte, nós iremos fazer as mangas. Eu já me adiantei aqui em uma manga para dar as instruções para vocês. Então, nessa primeira instrução, eu levantei os pontos. Aqui na manga, eu peguei um total de 65 pontos. E depois eu mostro para vocês como levantar aqui os pontos quando eu for confeccionar esta outra manga. Então, eu levantei aqui 65 pontos. E aí, na próxima carreira, eu fiz uma carreira inteira em ponto meia, sem diminuições, sem nada. Ou seja, eu levantei 65 pontos, fiz uma carreira com 65 pontos em meia. Daí, na segunda carreira, eu fiz 9 diminuições. Então, eu fiz 5 pontos em meia e uma diminuição por 9 vezes e terminei com 2 pontos em meia, ficando com um total de 56 pontos. Depois, eu continuei fazendo ponto em meia por 3,5 centímetros. E aqui, pela tensão, né, do meu ponto, pela lã que eu estou usando e a agulha, deu um total de 5 carreiras, fazendo 56 pontos em meia. Daí, depois dessas 5 carreiras, eu comecei a fazer diminuições antes do marcador e depois do marcador de início. E aí, as diminuições ficaram bem aqui. Então, aqui estava o meu marcador. A partir de agora, né, após eu fazer essas 9 diminuições, que parou bem aqui, então, todas as diminuições que eu fui fazendo, foi sempre uma antes do marcador que marca o início e uma depois. Então, aqui, aqui e assim eu fui fazendo. Essa manga aqui, eu quis que ela ficasse mais justa ao meu braço. Então, eu fui fazendo várias diminuições ao longo da manga. Eu fiz as diminuições. Esse tipo de diminuição, onde eu faço uma diminuição antes e depois do marcador, nas carreiras 8, 15, 22, 29, 39, 51 e a última diminuição na carreira 61. Depois dessa carreira 61, eu só fui fazendo pontos meia até a carreira 62. E lembrando que na carreira 61 eu tinha um total de 42 pontos. Então, daí na carreira 63, eu fiz 10 diminuições, porque eu tinha que ter um total aqui nessa manga de 32 pontos, porque seria aqui a largura do meu pulso. Ela vai ficar assim bem certinha. E quando vocês forem fazer essas diminuições, lembrem-se que vocês têm que ter uma diminuição que a quantidade de pontos, ela deve ser múltipla de 8. Porque para fazer este desenho aqui, do ponto da manga, ele é múltiplo de 8. Então, quando vocês forem fazer essa diminuição para a manga ficar bem mais justa, lembrem-se que a quantidade de pontos tem que ser múltiplo de 8. Então, aí aqui no meu caso, eu fiquei com 32 pontos. E daí, eu fiz uma carreira de ponto sobre ponto, né, no ponto meia. E aí, depois, eu comecei a trabalhar aqui as carreiras da manga, né, pra fazer, assim, esse desenho. Aí, agora, quantos centímetros vocês têm que deixar da manga? Dessa parte aqui da manga. Esse ponto, ele tem 22 carreiras. Como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, na sua parte da manga, e vão contar 22 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, 22 carreiras dá um total de 12 centímetros. Aqui no meu ponto. Mas cada um tem que medir no seu. Então, antes, quando tiver faltando 12 centímetros, olha aqui. Tá vendo que ficou com 12 centímetros certinho? Então, quando tiver faltando 12 centímetros, vocês vão
confeccionando a manga, fazendo as diminuições, mas se vocês quiserem fazer uma manga mais folgada, não precisa fazer tantas diminuições. Daí vocês que decidem como que vocês vão fazer. Então, vocês vão tricotando a manga de vocês, vão experimentando no corpo, até que, quando vocês experimentem no corpo, essa parte aqui fique faltando 12 centímetros para chegar no tamanho da manga que vocês querem. Aqui no meu caso, a minha manga vem até aqui. Eu fui tricotando e quando chegou aqui nesta parte, eu parei de fazer apenas pontos meia para poder fazer o desenho da minha manga. Então, mais ou menos aqui. Faltando 3 dedos aqui para chegar. Tá vendo? Aqui no 3 dedos e um pouquinho para chegar aqui na mão mesmo. Então, se acaso vocês não quiserem que fique aqui, que a manga, né, termine aqui na mão, querem que a manga termine aqui no pulso certinho, então vocês vão ter que terminar bem antes. E daí, essa parte, cada uma de vocês vai definir o comprimento da manga e até onde vocês querem que fique o desenho. Então, se acaso vocês foram confeccionar num tamanho maior, vocês podem fazer essas diminuições mais para baixo, né, com mais carreiras, enfim. Eu falei aqui as carreiras para o meu tamanho, mas aí vocês podem ir ajustando onde querem fazer essas diminuições, ou se simplesmente vocês não querem fazer essas diminuições, porque daí vai depender muito do gosto de cada uma, se quer uma manga mais folgada, mais justa, enfim. Eu aconselho vocês irem tricotando e experimentando no braço de vocês, pra ver se tá confortável, se tá bom, se não tá. E é isso. Então, eu vou mostrar agora pra vocês como fazer aqui, subir os pontos aqui na agulha e depois mostrar também como que faz os pontos da manga. Os pontos da manga não, alguns pontos que são mais trabalhosos de fazer. Vou deixar o gráfico desse ponto aqui na descrição do vídeo. E como esse ponto, ele é feito de ponto meia invertido, ponto tricô e mais 2 tipos de pontos, então eu vou ensinar apenas como faz esses outros 2 tipos desses pontos. E aí, o restante, vocês vão olhando o gráfico e fazendo, porque é apenas ponto meia e ponto tricô. Então, eu vou montar aqui os pontos. Eu sempre começo montando os pontos aqui na junção. Então, aqui foi a junção, onde essa parte aqui é a frente e essa parte aqui começa as costas. Então, eu vou pegar do primeiro ponto justamente nessa junção, para ficar bem embaixo da axila. E é justamente aqui também que eu vou marcar, né, vai ser o ponto de início e final, e onde será feito as diminuições. Então, fica bem abaixo da axila. Vou usar a agulha número 7, a mesma numeração que eu estava usando aqui no corpo. E eu monto esses pontos na agulha com uma agulha de crochê, porque eu acho mais fácil. Mas se vocês quiserem montar com a própria agulha de tricô, levantando os pontos dessa forma assim, podem. É que assim eu acho mais complicado. Então, antes de começar a montar os pontos, eu vou prender aqui esse fio com 2 nós em um pontinho abaixo do ponto onde eu vou iniciar o levantamento dos pontos. Então, ó, ficou bem preso. Se vocês quiserem fazer mais um nó só pra ter certeza e segurança, podem fazer. E aí, agora, neste ponto em meia, vou seguir os pontos, olha aqui. Então, vou inserir dentro desse e vou puxar um ponto para colocar aqui na agulha. Veja que este ponto aqui, ele tá bem folgado. Provavelmente foi quando eu estava tricotando que ele ficou assim. Não vou fazer nele, porque senão vai ficar um buraco. Então, vou pegar aqui neste próximo ponto.
E agora, vou olhar aqui, tem outro ponto, bem aqui. Então, neste pontinho aqui, vou pegar mais um ponto. Agora, ficou difícil, vou pegar com a agulha de crochê mesmo. Olha aqui, viro assim pra olhar, aqui tem um ponto, aqui tem um ponto, aqui tem outro e aqui tem outro. Então, eu vou pegar um ponto em cada um desses pontos. E quando chegar aqui, eu mostro pra vocês como eu pego nessa parte da lateral. Então, peguei todos aqueles pontos. E agora, nessa parte da lateral, tem aqui o ponto em tricô e um ponto em meia. Não vou pegar neste ponto aqui que está em tricô. Eu vou pegar direto neste ponto aqui, que é o ponto aqui em meia. Então, vou inserir a agulha e vou subir aqui um ponto. Nesse daqui, agora, eu vou olhar aqui. Tem este ponto grande e este ponto pequeno. Eu vou pegar no ponto pequeno. E novamente aqui, tem um ponto pequeno e um ponto grandão. Vou pegar aqui neste ponto pequeno. Viro um ponto grandão e um ponto pequeno. Vou pegar no ponto que está menor. E assim, eu vou ir pegando esses pontos até chegar aqui onde nós fizemos a costura. Vou ir pegando desse jeito e quando chegar aqui na costura eu volto para mostrar para vocês como vocês vão pegar os pontos na parte das costas. Cheguei aqui na costura e eu vou fazer um ponto bem aqui em cima da costura. Agora, os pontos das costas, eu vou subir da seguinte forma. Aqui tem um pontinho e aqui tem outro. Então, eu vou pular um e vou fazer no próximo. Novamente, eu peguei neste ponto aqui e vou olhar. Tem um ponto aqui e outro aqui. Pulo um e pego o próximo. Então, a parte das costas, eu vou sempre pular um ponto e pegar o próximo. E assim, eu vou fazendo até chegar aqui. Quando vocês estiverem chegando aqui nessa parte aqui, como que vocês vão pegar? Vocês vão seguir aqui o desenho dos pontos. Então, olha só, aqui tem um ponto e aqui tem outro. Então, eu vou pegar neste ponto, não vou pegar aqui, porque aqui não tem um ponto, mas aqui tem. Então, eu irei pegar por dentro deste ponto, nesse próximo ponto, a mesma coisa, eu vou pegar ele aqui dentro. Aqui não é um ponto, porque se o ponto tá aqui, então o próximo é esse. Aí, vou pegar por dentro deste ponto, e assim eu vou seguindo até chegar aqui. Então, quando chegar nessa parte onde não fica mais assim, pelo lado, já fica aqui por baixo, vocês vão seguindo os pontos. Tomem muito cuidado para vocês não se confundirem e ao invés de pegar nesses pontos onde forma uma barriguinha para cima, vocês pegarem nesse onde a barriguinha está para baixo. Tá vendo aqui? Porque não é nesses que vocês têm que pegar, vocês têm que pegar nesses daqui, olha, que a barriguinha está para cima. Então, é isso. Montem aí os seus pontos na agulha, subam. Aqui no meu caso, eu tive que subir 65 pontos, mas aí para cada tamanho é uma quantidade diferente que vocês têm que subir de pontos, vão ajustando conforme o tamanho de vocês e vão fazendo o ponto meia e as diminuições conforme eu expliquei ou conforme vocês querem que a manga fique mais justa ou mais larga, vão experimentando no corpo para definir. E daí é só tricotar em ponto meia até chegar no tamanho para poder fazer aqui o ponto da manga.
Então, aí, quando chegar nesta parte aqui da manga, eu volto para mostrar para vocês como vocês vão fazer este ponto do gráfico, onde tem esse peixe que usa 3 pontos e ele está voltado para a direita. E também como fazer este ponto aqui. Esse daqui é o ponto meia invertido, onde usamos a perninha da esquerda para fazer o ponto meia. E esse aqui é o ponto tricô normal. Então, esses 2 pontos não irei fazer. E também não vou fazer carreira por carreira. Só vou ensinar como faz este ponto e este ponto aqui. Porque daí depois é só vocês pegarem esse gráfico que eu vou deixar aqui na descrição do link e irem tricotando conforme mostra aqui o gráfico. Como vocês podem ver, ele é múltiplo de 8 e tem um total de 22 carreiras. Eu fiz para fazer esta manga da carreira 1 até a carreira 22 apenas. E fui repetindo aqui até o 8 por 4 vezes, porque no caso da minha manga tem 32 pontos. Cheguei aqui na manga e eu já fiz as 10 diminuições para o punho ficar mais fechadinho. Aqui, no caso dessas diminuições, quando vocês chegarem para fazer, eu fiz 10 diminuições e fiquei com 32 pontos. Mas essas diminuições vai depender da largura que você quer que fique aqui no punho. Eu optei por escolher um punho mais justo, mas vocês podem escolher um punho mais largo. Então, isso vai depender, a quantidade de diminuições que vocês vão fazer aqui no punho vai depender de cada pessoa, como que ela quer o punho. Lembre-se apenas de distribuir essas diminuições ao longo aqui de toda a manga. E lembrem-se também que no final vocês têm que ficar com um número, após fazer essas diminuições, que seja múltiplo de 8, porque o desenho aqui do padrão, ele é múltiplo de 8. Então, aqui eu já fiz as 2 primeiras carreiras do desenho, que é apenas ponto meia invertido e ponto tricô, não há necessidade de eu fazer junto. E agora, eu vou mostrar para vocês como fazer o primeiro ponto trabalhado que aparece. Então, no padrão vai aparecer os únicos pontos diferentes que não é meia nem tricô, são esses 2. Esse daqui, que tem um peixinho virado para a direita com o rabinho aqui, e o outro que o peixinho está virado para a esquerda e o rabinho está na direita. Primeiro, eu vou ensinar a fazer este ponto aqui. Então, para fazer este ponto aqui, vocês vão precisar do auxílio de uma agulha auxiliar. Tá bom? Pode ser também a agulha de tapeçaria, só que eu não recomendo muito ela, porque ela pode sair do ponto, o ponto pode escorregar dela. Então, eu acho melhor ser uma agulha auxiliar mesmo. Ou então, se você tiver uma agulha assim de crochê, pode também, que você insere aqui pelo cabo, tá? Desde que o cabo não seja muito grande. Caso você não tenha, você pode usar também uma caneta, porque o fio é largo, ou um lápis, alguma coisa para segurar esse ponto. Então, para fazermos este ponto aqui, nós vamos iniciá-lo da seguinte forma. Vou passar a linha de trabalho para frente, vou tirar este ponto aqui e deixar aqui atrás. Agora, esses 2 próximos pontos, eu tenho que cruzar eles. De qual forma? Esses 2 próximos pontos, eu preciso cruzar eles. Vou passar aqui para a agulha da direita, porque eu acho mais fácil. Por trás, que é um cruzamento por trás, vou pegar este ponto aqui, tirar da agulha. E esse ponto aqui que saiu, eu vou recuperar e voltar com ele aqui para a agulha da esquerda. Feito isso, vou fazer um ponto em meia e um ponto em tricô.
Fiz o ponto meia, fiz o ponto em tricô, agora vou voltar o ponto que está lá atrás na agulha auxiliar para a agulha da esquerda e farei um ponto em meia. E assim eu terminei de fazer esse ponto. Agora, eu vou seguir fazendo tricô e meia invertido. O meia invertido, lembrem-se que vocês têm que trabalhar pela perna da esquerda. A perna que está aqui na frente é a minha perna da direita. Então, esse ponto meia, ao invés de eu fazer deste jeito, eu vou pegar lá atrás porque é a perninha da esquerda. E agora é só ir fazendo aqui os pontos até chegar nesse ponto novamente, e daí é só repetir. Se acaso vocês tiverem alguma dúvida em fazer este ponto aqui, é só voltar um pouquinho o vídeo e assistir novamente. E agora, vou mostrar para vocês como faz este ponto aqui, que é o peixinho virado para a esquerda. Então, com a linha aqui atrás do trabalho, vocês vão tirar este ponto, deixar na agulha auxiliar na frente agora. E vão cruzar esses dois pontos novamente, da mesma forma que cruzamos o outro. Então, passamos 2 pontos para a agulha da direita, vamos pegar neste segundo ponto, tirar da agulha e recuperar este outro ponto. Colocá-lo novamente na agulha da esquerda, fazer um ponto meia, um ponto em tricô, pega este ponto que está aqui na agulha auxiliar, volta para a agulha da esquerda e faz aqui o ponto em meia. E assim, terminamos de fazer esse ponto. Agora, é só seguir fazendo ponto tricô e ponto meia, como segue o gráfico. Então, são esses dois tipos de pontos que são mais diferentes que tem aí no desenho do gráfico. Agora que vocês já sabem fazer, basta vocês irem seguindo pelo gráfico até a carreira 22. Então, vou trabalhar a minha manga até a carreira 22, e quando chegar na carreira 22, eu volto para mostrar para vocês como iremos arrematar esses pontos, porque eu vou arrematá-los pelo método I-cord. Já terminei aqui as minhas 22 carreiras do desenho da manga, e agora farei os arremates da forma I-cord da seguinte forma. Vou fazer 2 pontos em meia. E 2 pontos juntos em meia. Agora, vou voltar esses 3 pontos para a agulha e farei novamente 2 pontos em meia. E uma diminuição em meia, ou seja, 2 pontos juntos em meia. Novamente, volto esses 3 pontos para a agulha, faço 2 pontos em meia e 2 pontos juntos em meia. Então, é assim que eu vou fazer o arremate desses pontos. Vou ir trabalhando 2 pontos em meias, 2 pontos juntos em meia, volto os 3 pontos para a agulha da esquerda e repito tudo novamente, até sobrarem apenas 3 pontos. Então, vou ir fazendo aqui, e quando restar apenas 3 pontos, eu volto para mostrar para vocês como finalizaremos esses 3 pontos. Cheguei aqui nos 3 últimos pontos. E para finalizar esses 3 últimos pontos, eu vou voltá-los para a agulha da esquerda. Agora, ao invés de eu fazer 2 pontos em meia, eu farei um ponto em meia e uma diminuição, ou seja, 2 pontos juntos em meia. E agora, fiquei com 2 pontos, volto esses 2 pontos aqui para a agulha. E faço outra diminuição.
E agora é só cortar a linha e arrematar. Para fazer o arremate, eu faço o arremate da seguinte maneira. Tem este ponto aqui, eu vou pular ele e vou pegar no próximo ponto, nesse daqui. E agora, a linha está saindo deste ponto, então eu vou voltar com ela para este ponto e pegar também o ponto lá de trás. E agora eu puxo bem, para que eles fiquem bem juntinho, e vou sair por aqui novamente. Dou mais uma puxada para que aqui fique bem justo, e agora eu vou entrar por aqui, sair lá atrás e ficou assim. Então, a bordinha da minha manga ficou assim, arrematando ela como os pontos I-cord. Fica assim, desta forma. E agora é só fazer um nozinho aqui e esconder a linha aqui na trama da blusa. E só. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse TJ, que vocês consigam confeccionar a blusa de vocês. E qualquer dúvida que vocês tenham ao confeccionar essa blusa, pode deixar aqui nos comentários, que assim que possível eu estarei respondendo. Então, é isso. Bom tricô para vocês!